Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 35. Neste capítulo, o Senhor usa o exemplo da fidelidade dos recabitas para confrontar a desobediência do povo de Judá. Enquanto Judá rejeita repetidamente as palavras de Deus, os recabitas permanecem firmes na obediência às ordens de seu antepassado, mesmo após gerações. Através desse contraste, o Senhor revela seu profundo desgosto com a rebeldia de Jerusalém e reafirma a importância da obediência duradoura como expressão de reverência e aliança. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 35 do livro do profeta Jeremias. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde, e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou. Mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Jeremias 35 se inicia com uma instrução clara e específica da parte do Senhor. O profeta deveria ir até os recabitas e levá-los a uma das câmaras do templo para lhes oferecer vinho. Essa ordem, à primeira vista,
Pode parecer incomum, mas logo percebemos que Deus está preparando uma lição viva para ensinar a Judá. Os recabitas não eram parte do povo principal de Jerusalém. Eles descendiam de Recabe, ligado aos queneus, um povo nômade e separado das práticas idólatras de Canaã. Seu antepassado, Jonadab, havia dado ordens que moldaram sua identidade: não beber vinho, não construir casas, não semear, não plantar vinhas. Em resumo, viver de forma simples e itinerante. Jeremias obedece ao Senhor e conduz os recabitas a uma das câmaras do templo, diante de várias testemunhas. Coloca diante deles taças de vinho e os convida a beber. Mas a resposta deles é firme e imediata: não beberemos vinho. Eles explicam que estão seguindo fielmente a ordem que Jonadab, filho de Recabe, lhes deu muitos anos antes. E mesmo em tempos de instabilidade, como o atual cerco da Babilônia, eles não abriram mão daquilo que lhes foi ordenado. Continuam obedientes, vivendo em tendas, mantendo-se fiéis ao voto que fizeram por respeito à palavra de seu pai. Essa introdução nos revela algo profundo. Os recabitas obedeciam não a uma ordem divina direta, mas a um princípio transmitido por um líder humano piedoso. E ainda assim, mantinham fidelidade por gerações. O contraste com Judá se torna evidente. O povo de Deus, que recebeu incontáveis palavras diretamente do Senhor, por meio de profetas, leis e alianças, havia se recusado a obedecer. Deus usa os recabitas como um espelho para mostrar a vergonha da desobediência nacional. Há algo muito significativo aqui. Fidelidade não depende do conforto, mas da decisão de honrar uma palavra. Os recabitas não se desviaram mesmo quando sua escolha os tornava diferentes, mesmo quando estavam vivendo em meio a uma cultura que rejeitava seus valores. Essa coerência, essa constância, esse respeito à autoridade transmitida são exatamente o que Deus havia procurado em Judá, e não encontrou. O exemplo dos recabitas nos ensina que a verdadeira obediência se revela na prática constante, na decisão diária de honrar o que recebemos, e nos mostra que Deus observa atentamente não apenas nossas palavras, mas nossa conduta fiel, mesmo quando ela passa despercebida aos olhos do mundo. Depois da recusa dos recabitas em beber o vinho oferecido por Jeremias, Deus fala diretamente ao profeta, revelando o verdadeiro propósito daquele encontro. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: acaso nunca aprendereis a obedecer às minhas palavras? O contraste entre os recabitas e Judá agora está completamente exposto. Os recabitas obedecem a uma ordem humana antiga com zelo e constância, enquanto o povo de Deus, mesmo recebendo advertências diretas do Senhor, segue vivendo em rebelião. Deus lembra que tem falado continuamente. Ele enviou profetas repetidamente com a mesma mensagem: convertei-vos, cada um do seu mau caminho. Não sigais deuses alheios para os servirdes. Mas o povo não deu ouvidos. O Senhor destaca que o exemplo dos recabitas é uma acusação viva contra Judá. O povo recusou-se a atender ao chamado do seu próprio Deus, enquanto outro grupo manteve-se fiel à palavra de seu antepassado humano. Esse contraste é não apenas vergonhoso, mas profundamente revelador da dureza do coração de Judá. Aqui encontramos uma das verdades mais solenes das Escrituras. O problema de Judá não era a ignorância, mas a desobediência deliberada. Deus falou, muitas vezes, de muitas formas, com amor e com severidade, mas o povo escolheu não escutar. Isso nos mostra que o juízo que estava por vir não era arbitrário, era justo. Era o resultado direto de um coração endurecido que rejeitava a correção do Senhor. Além disso, essa comparação nos ensina que a fidelidade é possível mesmo em tempos difíceis. Os recabitas viviam como estrangeiros, sem terras, sem vinhas, em meio a uma sociedade que desprezava seus valores. Ainda assim, mantiveram sua palavra. Isso desmascara qualquer desculpa que Judá pudesse apresentar. A fidelidade não depende das circunstâncias, mas de um coração comprometido. A voz do Senhor, então, denuncia: eu também vos tenho falado, mas vós não me escutastes. A paciência de Deus é visível, mas ela tem limites.
A longa sequência de advertências ignoradas mostra que o povo não apenas pecava, mas rejeitava continuamente a oportunidade de se arrepender. E esse é um alerta ainda atual. Quanto mais ouvimos a palavra e a ignoramos, mais nos tornamos insensíveis à voz do Espírito. Depois de apresentar o contraste entre a obediência dos recabitas e a rebeldia de Judá, o Senhor reafirma por meio de Jeremias que a fidelidade não passará despercebida diante dele. A geração de Jerusalém rejeitou os profetas, ignorou os avisos e continuou vivendo segundo seus próprios caminhos. Mas os recabitas, que não tinham recebido revelações diretas do Senhor, mantiveram-se firmes às orientações de Jonadab, seu antepassado. Deus então sentencia o juízo sobre o povo de Jerusalém. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, porque lhes falei e não ouviram. Chamei-os e não responderam. Aqui, o Senhor reafirma que não havia ausência de palavra, havia ausência de resposta. Isso é crucial. Deus não os entregou ao juízo por silêncio dele, mas por recusa deles. Os avisos foram abundantes, as oportunidades de arrependimento foram estendidas com paciência, mas a escolha do povo foi continuar endurecido. Essa rejeição reiterada evidencia algo que percorre toda a profecia de Jeremias: a resistência do coração humano em obedecer quando isso exige renúncia, constância e humildade. O povo de Deus tinha conhecimento, tradição, história, mas não tinha mais temor. Perderam a reverência pela aliança, passaram a tratar os mandamentos do Senhor como algo descartável. E esse desprezo culminou em ruína, não por falha divina, mas por dureza humana. Mas enquanto a sentença contra Judá é pronunciada, uma palavra completamente diferente é dirigida à casa dos recabitas. Deus diz: porque obedeceram ao mandamento de Jonadab, seu pai, e guardaram todos os seus preceitos, e fizeram conforme tudo o que lhes ordenou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, homem que esteja perante a minha face todos os dias. O contraste não poderia ser mais nítido. Enquanto Judá, que teve tudo, será levado ao exílio, os recabitas, que permaneceram fiéis a uma palavra, terão uma promessa perpétua. Essa bênção final nos ensina que Deus honra a fidelidade mesmo nas pequenas coisas. Ele não se esquece daqueles que vivem em reverência, mesmo que estejam fora do centro do poder, mesmo que pareçam insignificantes aos olhos do mundo. Os recabitas nos ensinam que é possível ser firme em obediência, mesmo quando tudo ao redor convida à transgressão. E o Senhor continua sendo o mesmo. Ele vê, pesa os corações e recompensa aqueles que andam com integridade diante dele. O exemplo dos recabitas, confirmado por Deus com uma promessa eterna, é mais do que um elogio a uma família específica. É uma lição viva de como o Senhor valoriza a obediência verdadeira, aquela que nasce do respeito e da disposição em honrar o que foi ensinado. Jonadab, filho de Recabe, não era um profeta, nem recebeu diretamente uma ordem divina, mas estabeleceu para seus descendentes uma vida de simplicidade e consagração, afastada das tentações da cultura dominante. O que impressiona não é a norma em si, mas a fidelidade com que ela foi obedecida, geração após geração. Deus exalta isso diante de um povo que, embora rodeado de rituais e cercado de privilégios espirituais, havia perdido o senso da aliança. Enquanto Judá profanava o templo, quebrava pactos e misturava idolatria com culto, os recabitas mantinham sua conduta coerente, mesmo em tempos difíceis, mesmo vivendo como peregrinos numa terra de instabilidade. E por isso, o Senhor os distingue. Nunca faltará homem que esteja diante de mim todos os dias. Essa frase, em contraste com o que Deus vinha profetizando contra os reis e sacerdotes de Judá, é reveladora. O trono de Davi e o ministério levítico estavam prestes a ser interrompidos pelo exílio, mas a linhagem de obediência da casa de Jonadab seria preservada, não por linhagem real, mas por fidelidade. Deus está dizendo que quem o honra será por ele mantido em sua presença. Esse princípio se estende a todos nós. Deus não busca apenas os grandes feitos, mas a constância no temor. Ele não espera que todos governem nações ou exerçam liderança pública, mas que todos sejam fiéis onde estão.
Os recabitas nos ensinam que obedecer a uma palavra, ainda que simples, com reverência e firmeza, é algo precioso diante de Deus. A fidelidade no secreto é vista e recompensada por aquele que sonda os corações. A presença diante de Deus, mencionada aqui como promessa, é o maior dos privilégios. Estar diante do Senhor todos os dias fala de comunhão contínua, aceitação, herança espiritual. Os recabitas talvez não tivessem posição no palácio nem função no templo, mas foram recebidos diante do Rei Eterno. E isso é o que importa. A lição é clara. Deus observa a sinceridade, a firmeza e o temor. Ele honra quem o honra. E mesmo quando a nação tropeça, há lugar diante dele para aqueles que perseveram na obediência. O capítulo 35 encerra com uma poderosa lição sobre aliança, fidelidade e contraste espiritual. Enquanto Judá, o povo da aliança, havia se distanciado completamente da obediência a Deus, os recabitas, um grupo periférico, sem prestígio político ou posição sacerdotal, são exaltados como exemplo de reverência e constância. E o mais marcante é que sua fidelidade não era em obediência a um mandamento divino, mas sim ao preceito de um antepassado humano piedoso. Isso não diminui seu valor. Pelo contrário, eleva a responsabilidade do povo de Judá, que, tendo recebido ordens diretamente do Senhor, preferiu ignorá-las. Neste capítulo, Deus usa o testemunho silencioso dos recabitas como um espelho contra a inconstância de toda uma nação. Eles não tinham altar, não tinham templo, não tinham tribo levítica, mas tinham temor. Já Judá tinha o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, a lei, e ainda assim havia se entregado à idolatria, à hipocrisia e à desobediência constante. O contraste é doloroso, mas necessário. Deus não mede a fidelidade pelo status religioso, mas pela disposição sincera de obedecer e honrar a palavra recebida. A fidelidade dos recabitas também nos ensina sobre legado espiritual. Jonadab deu uma ordem que seus descendentes guardaram por gerações. Isso mostra o poder de uma instrução firme e coerente. Mais do que leis rígidas, Jonadab transmitiu valores. Seus filhos não estavam apenas obedecendo a uma regra, mas expressando um estilo de vida, uma convicção herdada com significado. Isso nos desafia como pais, líderes, discipuladores. O que estamos deixando como herança? Nossa coerência pode impactar gerações. Deus, ao prometer que nunca faltará homem da casa de Jonadab que esteja diante de mim todos os dias, está selando esse legado com aprovação celestial. Mesmo num tempo de juízo e exílio, mesmo quando o restante da nação estava prestes a ser disperso, a fidelidade de um pequeno grupo foi lembrada, valorizada e recompensada. O povo de Judá perderia o templo por desprezar a aliança. Os recabitas teriam presença diante de Deus por honrarem uma instrução que guardaram com temor. Jeremias 35 termina nos chamando a um tipo de espiritualidade prática, constante, humilde e sincera. Que sejamos como os recabitas, fiéis no que recebemos, reverentes diante de Deus, consistentes em meio à instabilidade do mundo, pois o Senhor continua sendo aquele que vê, pesa e honra a obediência, mesmo em meio ao caos. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por mais este tempo na Tua presença, aprendendo com a Tua palavra viva e fiel. Louvamos o Teu nome porque o Senhor observa os corações, valoriza a obediência e honra aqueles que te respeitam, mesmo em meio a uma geração que ignora a Tua voz. Que sejamos como os recabitas, constantes, reverentes, firmes no que recebemos. Ensina-nos a viver com fidelidade, mesmo quando o mundo ao nosso redor segue em direção contrária. Que nossas atitudes reflitam o temor do Senhor e que o legado da nossa vida seja marcado pela obediência à Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 35 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 36. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a fidelidade e a justiça de Deus.
Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, honra aqueles que espalham a verdade com sinceridade e temor. Junte-se a nós nesta missão de edificar vidas por meio da palavra. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais. Que muitos aprendam o valor da obediência e encontrem consolo, direção e firmeza na presença do Senhor. Que Deus abençoe ricamente sua vida, fortaleça sua fé e sustente sua caminhada todos os dias. Amém.